Trilha da Alfabetização, Diretoria de Ensino da Região de Mauá, equipe Anos Iniciais. Olá, tudo bem com vocês? Hoje iremos conversar um pouco sobre as intervenções pontuais para a alfabetização em cada hipótese de escrita. Vamos lá? Hoje sabemos que, para contribuirmos para a qualidade na aprendizagem das crianças, é importante nos debruçarmos sobre as interações produzidas entre o professor, que é o mediador do processo de ensino, o estudante, que é um protagonista do próprio processo de aprendizagem e, como sabemos, possui conhecimentos prévios, e o objeto de conhecimento, que deve ser ensinado, que não é construído igualmente por todas as crianças e precisa ser trabalhado com situações significativas de aprendizagem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que temos que conhecer o processo de aprendizagem dos estudantes sobre a língua escrita e também as práticas sociais de leitura e escrita. E mais, conhecer e compreender cada vez mais as melhores condições didáticas que incidem sobre a aprendizagem. Para tanto, você, professor, precisa compreender o caminho da aprendizagem que o estudante está percorrendo naquele momento e, a partir disso, identificar as informações e atividades que permitirão ele avançar no patamar de conhecimento que conquistou para outro que é mais avançado. Aqui temos algumas ações que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, a seleção de materiais. Quando falamos da nossa rede, temos no nosso trabalho os materiais do Aprender Sempre e o currículo em ação, com o nosso ler e escrever, ou tem que estar dentro da nossa concepção de ensino. Nas consignas, que são as comandas das atividades, que trazemos destes materiais ou outras propostas dentro da nossa concepção, devem ser claras e objetivas para o entendimento da criança. Na forma de agrupar a turma, que é fundamental para que haja circulação de informação e troca de aprendizagem com os nossos agrupamentos produtivos. Nas boas perguntas propostas durante as atividades, que são as boas perguntas disparadoras para colocar a criança a refletir sobre a língua escrita. Na decisão de tornar coletiva a dúvida de um estudante, pois temos que avaliar se é uma pergunta pertinente para o grupo ou somente para aquela criança. Na decisão de informar ou se calar, se uma criança sabe para escrever tapete começa com T, o professor pode informar que talvez o nome do Thales ajude a escrever. Se não tiver na lista, pode escrever uma palavra com T na lousa. E, por fim, na maneira de organizar o tempo didático, que deve ser contemplado para não tornar a atividade cansativa e perder a intencionalidade, que é a reflexão sobre o sistema de escrita. No processo de alfabetização, quando as pessoas estão aprendendo a ler, eles vão formular ideias sobre o funcionamento da língua escrita. Essas teorias internas evoluem por meio de reflexões que o próprio sujeito faz sobre o sistema de escrita ou por meio das interações com o ambiente. Por isso é importante o trabalho com os agrupamentos produtivos. Esse processo de evolução do pensamento foi classificado em 4 hipóteses pelas teóricas Emília Ferreiro e Ana Teberoski, como pré-silábica, silábica, que temos silábico sem valor, sonoro e com valor sonoro, silábica alfabética e, por fim, alfabética. Cada uma dessas hipóteses tem características próprias, que pedem intervenções específicas que vamos falar um pouco hoje com vocês. Então, sua função, professor, é observar a ação da criança, vai acolher ou problematizar para desestabilizar suas produções e, por fim, intervir sempre que achar que pode contribuir para que a concepção da criança sobre o objeto de conhecimento avance. Saiba mais, caso queiram retomar as principais características de cada hipótese, vocês poderão retornar a este vídeo, Sondagem e Diagnóstico, que se encontra no YouTube, no canal da Diretoria de Ensino de Mauá, Anos Iniciais, na playlist nas trilhas de alfabetização. O que o estudante pré-silábico precisa saber?
Então, o principal desafio para a criança que se encontra neste período é, portanto, de perceber que existe uma relação entre os sons da fala e seus registros escritos. Então, ela precisa aumentar o repertório de letras, de diferenciar letras de números. Por isso é importante o trabalho com o alfabeto e os nomes próprios com palavras estáveis. Nessa hipótese, a criança não sabe o nome das letras, é necessário um trabalho pontual, mas ela tem que ser de forma significativa para que ela se aproprie. Então, não adianta pedir para que ela copie todos os dias o alfabeto se ela não sabe nomear, mas o que pode ajudar é a recitação, brincadeiras com os nomes, leituras significativas, até entrega dos materiais escolares para os amigos, que aí vamos ter uma função social. Também temos que discernir o que se lê e o que se quer ler, para fazer a diferença entre o desenho e a escrita. Temos que relacionar a escrita e a fala, ou seja, a criança tem que ser levada a perceber que palavras que começam ou que terminam com o mesmo som tendem a ser escritas de forma semelhante. Por exemplo, que o tá do Thales pode ser o mesmo tá da tartaruga. Ela tem que vencer o realismo nominal, ou seja, que leva a pensar que coisas grandes como casa, carro, boi seriam escritas com muitas letras, ao passo que coisas pequenas como formiguinha, por exemplo, seriam escritas com poucas letras. Perceber diferença entre as topologia das letras, o traçado, o formato da letra, também classificações utilizando esses atributos auxilia no processo de reconhecimento e escrita do alfabeto. Perceber que para ler e escrever coisas diferentes, isto é, atribuir diferentes significados, deve haver uma diferença objetiva na escrita, ou seja, não utilizar as mesmas letras para escrever coisas diferentes. Perceber diferenças de quantidade, de variedade na escrita convencional, em contextos significativos, como no trabalho, os nomes próprios. Tudo isso irá auxiliar que os nossos estudantes avancem seus conhecimentos sobre o sistema de escrita. É preciso oferecer textos às crianças já nas suas primeiras atividades de alfabetização, porque conhecer seus usos e suas funções favorece a reflexão sobre o sistema de escrita. Temos aqui a leitura pelo professor, que desenvolve comportamentos e procedimentos de leitores. Outras propostas que devem estar presentes é a leitura pelo estudante, mesmo que neste momento ele realize a leitura das imagens. E também a leitura de textos memorizados, que é a nossa leitura de ajustes, onde as crianças tentam ler sem saber ler. Elas antecipam o que pode ser escrito, utilizando informações que possuem, como seu nome, o nome dos colegas, pelas intervenções do professor. Elas constroem relações entre o que pronuncia e a escrita correspondente. Também temos que, neste momento, explorar o alfabeto. Elas têm que manusear em diferentes contextos, como no crachá, nos rótulos, nos bimbos, nas listas de nome. Outra dica também importante é sempre ter, além dos cartazes de alfabeto da sala, a plaquinha individual para cada criança, pensando até no momento que estamos vivendo de ensino híbrido. Uma atividade fundamental é o trabalho com o nome próprio ou palavras estáveis. Desta maneira, a criança irá se apropriando dos nomes das letras iniciais de seus colegas para ampliar seu repertório de letras e também refletir sobre a escrita de palavras, segundo o qual a escrita não registra as características físicas dos objetos, bem como que distintas palavras compartilham a mesma letra. Por exemplo, se eu tenho aqui o nome do Leonardo e da Luísa, eu posso pedir para que as crianças contem quantas letras tem cada um. No caso do Leonardo, eu tenho 8 letras, o da Luísa 5. Quantas sílabas possuem, contando com as palmas, que o Leonardo possui 4 sílabas e que a Luísa 3. Que o Leonardo começa com a letra L igual a L da Luísa. Que eu tenho... O Leonardo termina com a letra O, enquanto a Luísa termina com a letra A. Percebam o quanto eu posso refletir sobre a escrita de duas palavras. Como sugestão, deixamos um plano emergencial com atividades permanentes do nome próprio, que pode ser trabalhado com o primeiro ano e também com estudantes não alfabéticos. Ele se encontra no YouTube,
no canal da nossa diretoria de ensino dos anos iniciais, na playlist Trilha da Alfabetização. Vocês encontrarão tanto um projeto quanto um vídeo explicativo. Nessa hipótese, temos que analisar as palavras segundo a quantidade e posição e qualidade das letras, comparando, classificando letra inicial, letra final, em contextos significativos ou grupos semânticos, como listas diversas, nomes próprios, parlendas, cantigas, legendas, pequenos textos. Mesmo com a hipótese pré-silábicas, temos que trabalhar a alfabetização com o letramento, e hoje nós falamos muito dos multiletramentos, utilizando também a tecnologia a favor da aprendizagem. Temos que propor atividades de reflexão como os nomes próprios, como aqui um bingo, com os nomes próprios das próprias crianças da sala. Temos essa atividade aqui, que foi criada no Jamboard, que é uma atividade de leitura do nome próprio, em que a criança é levada a refletir sobre o seu nome ou de um amigo, quantas letras tem esse nome, quantas sílabas, qual é a letra inicial, qual a letra final. Podemos criar atividades com contextos significativos, como nomear objetos da sala. Aqui temos as crianças refletindo sobre a escrita para fazer essa nomeação, que traz também uma função social. Essas são atividades e brincadeiras de contar oralmente sílabas com palma. Tem outros recursos, comparar quantos pedacinhos tem a palavra, descobrir qual é a palavra maior, qual é a palavra menor, dentre outras atividades que marquem oralmente as sílabas das palavras. Isso tudo vai ajudar as crianças a perceberem que a escrita nota as partes sonoras das palavras e não as propriedades dos objetos. Temos uma atividade da sequência 3, Galeria de Personagens de Contos Tradicionais do primeiro ano do volume 3, que traz a seguinte habilidade. Ensino Fundamental 01, Língua Portuguesa, habilidade 7. Compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Para as crianças que estão em processo de alfabetização, a produção de texto do gênero lista é muito potente para esses estudantes. Essa atividade pode ser adaptada para qualquer contexto dentro das práticas sociais propostas. Então, é importante incentivar as crianças a escreverem espontaneamente e escreverem do seu jeito, sem se preocupar em ter que escrever convencionalmente. Dessa forma, elas vão adquirir confiança para se expressarem e refletirem sobre o sistema de escrita, sem o medo de escrever errado. Sentirão que também são capazes de formular várias ideias sobre como se escrever, e isso possivelmente as motivará mais a avançar em seus conhecimentos a este respeito. No material do professor, temos todo o desenvolvimento e intervenções dessa sequência didática. Aqui temos uma atividade de lista também para ser trabalhada com duplas produtivas para a reflexão do sistema de escrita. Escrever uma lista com letras móveis pode potencializar as reflexões sobre o funcionamento da escrita. Por meio dessa proposta, os estudantes podem pensar em quais letras, quantas letras, em que ordem deve posicioná-las para escrever o que desejam. Durante o trabalho das duplas, você, professor, deve circular pela classe para fazer intervenções pontuais em cada uma. Perguntas que pedem justificativas para as escolhas feitas, a leitura dos trechos já escritos, a antecipação do que falta escrever e a busca por palavras estáveis, que podemos utilizar o cartaz de nomes como referência para as partes a serem escritas. São alguns exemplos de intervenções potentes para este momento. A realização coletiva é fundamental para que todos se favoreçam das ideias dos colegas. O que o estudante, na hipótese silábica, precisa saber? Apesar da grande evolução que conseguiu, a criança vai sofrer uma série de conflitos, ao ver que sempre escreve as palavras com menos letras do que as usadas pelo professor ou por crianças já alfabetizadas. Neste período, o estudante precisa saber conhecer o alfabeto,
Percebam novamente aqui que as crianças nas hipóteses, tanto silábico sem valor quanto silábico com valor, na maioria das vezes não conhecem todas as letras do alfabeto. É necessário ampliar esse repertório com o trabalho com o alfabeto e com os nomes próprios. Perceber o conflito entre sua escrita silábica e a convencional, resolvendo os conflitos gerados pelas letras na leitura ou falta delas na sua escrita. Quando a criança chega nessa hipótese, muitas vezes ela se acomoda e precisamos auxiliar nessa desestabilização. Descobrir que as sílabas podem ter 1, 2, 3, 4, 5 letras. É necessário que elas entendam que o que é representado na escrita são as unidades menores. Entender que podemos escrever tudo o que se fala na ordem que se fala, ou seja, atribuir valores fonéticos às letras. Presenciar diariamente atos de leitura e escrita. Capacidades básicas para a alfabetização. Novamente, temos que explorar o alfabeto com nomes próprios, através dos rótulos. Também temos que trabalhar com textos de memória para vincular as partes do falado às partes do escrito. Ler mesmo sem saber ler, rimas, parlendas, o que é, músicas, poesias e outros textos de memória. Precisamos, nessa hipótese silábica, tanto o silábico sem valor quanto o silábico com valor, conduzir o conflito dessa hipótese silábica. Precisamos questionar as crianças, levando a refletir: por que sobram letras? Por que faltam letras? Temos que explorar todo o alfabeto em jogos, cartões, letras móveis, em forca, como temos aqui do Aprender Sempre, volume 1, uma atividade, em dominós, em bingos, como esse bingo de nomes próprios, em ditados interativos, em adivinhas, como essa atividade também do Aprender Sempre. E também podemos utilizar a tecnologia com atividades como esta do WordWall, que é uma atividade de nome próprio. Podemos utilizar o alfabeto móvel com atividades de lista, final de parlenda. Também podemos utilizar atividades como a escrita coletiva. Cabe a você, professor, oferecer conflitos e situações problemas que possibilitem as crianças exercitarem o pensamento na busca de soluções possíveis. Isso requer de nós, educadores, muito estudo e uma postura reflexiva e investigativa. Temos aqui as cruzadinhas com banco de palavras, que são atividades que colocam em foco a quantidade de letras necessárias para escrever uma palavra e também quais letras utilizamos em função do cruzamento das palavras. Por isso, é uma ótima atividade para estudantes com hipóteses pré-silábicas, silábico sem valor sonoro e silábico com valor sonoro, pois o instigam a refletir sobre quais e quantas letras utilizar na escrita das palavras. Temos aqui no material do Currículo em Ação, que é nosso Ler e Escrever, e também podemos utilizar em recursos digitais como o WordWall, entre outros. Temos que propor desafios ajustados às possibilidades dos estudantes. Pensando no Aprender Sempre nessa sequência didática, galeria de personagens de contos tradicionais, poderia criar uma atividade. Esta é uma proposta de leitura por indícios, que podem ocorrer nos mais variados contextos do trabalho, nos projetos, nas sequências e nas atividades permanentes de nomes próprios. Aqui criei uma lista de personagens dos contos de fadas no Jamboard. A imagem garante que o estudante saiba a palavra que precisa localizar. Observem que a palavra também tem começos diferentes. Seria uma atividade potente para a reflexão, principalmente dos estudantes em hipóteses pré-silábicas e silábicos sem valor. Esta atividade do Aprender Sempre do primeiro ano traz a proposta de identificar as características descritivas dos personagens. Se pensarmos nas crianças alfabéticas, elas podem realizar sozinhas. Já os menos avançados no sistema de escrita, uma das intervenções que você, professor, pode realizar é ler as características e pedir para localizar a personagem.
É importante pedir que os estudantes justifiquem suas escolhas e utilizar as palavras estáveis para apoiar suas decisões. O trabalho em parceria é fundamental para a troca de ideias e a reflexão sobre quais letras, quantas letras e em que ordem devem aparecer. Percebam aqui que a consigna já aciona os conhecimentos que possuem para localizar a palavra. Temos aqui duplas de palavras com começo igual. A criança precisa olhar para outras partes da palavra, não só para o início. É uma atividade potente para os estudantes que se encontram em hipóteses silábico com valor para refletir sobre o sistema de escrita. O que o estudante em hipótese silábica alfabética precisa saber? Neste período, um dos desafios centrais é de ampliar o domínio das correspondências grafofônicas, ou seja, entre as letras e seus respectivos sons, caminhando para a consolidação da compreensão do princípio de que as sílabas possuem pedaços menores que sempre devem ser grafados, que são os fonemas. Então, eles precisam vencer a hipótese silábica de uma vez por todas, compreendendo que as letras representam segmentos menores do que a sílaba, ou seja, representar um som para cada letra. Construir os critérios de correspondência termo a termo na quantidade de letras, sílabas de uma letra, de duas, de três, de quatro, de cinco. Percebendo como as palavras podem ser formadas. Descobrir a possibilidade de correspondências múltiplas entre as letras e sons, quando um fonema pode ser representado por várias letras e vice-versa. Passa a cometer erros em suas produções escritas, ou porque ela se encontra ainda muito vinculada à representação oral da linguagem, ou em virtude das características do próprio sistema de escrita. Por exemplo, brigadeiro, ele pode colocar o H, porque escreve como fala. Precisa saber que a correspondência sonora tem correspondência na escrita. Então, as intervenções que precisam ser realizadas é que eles precisam presenciar atos de leitura e escrita, observando onde, como se pode escrever. Na hipótese silábica alfabética, temos que colocar aos estudantes palavras que geram conflitos, o que não pode sobrar e nem faltar letras. Focar em quais letras são necessárias para escrever, e também que a alteração delas altera a escrita. No caso, depois que as crianças escreveram as palavras solicitadas, peça a elas que leiam a própria produção. Geralmente, as crianças nessa hipótese incomodam com registros que acabaram de se fazer, como vemos aqui nesta foto da escrita coletiva do projeto Olha o Bicho, que indicamos para vocês na nossa trilha de alfabetização, que é uma sequência muito potente neste momento para todos os estudantes que ainda não estão alfabéticos. Também podemos pedir que escrevam pequenos textos ou palavras com alfabeto móvel ou letras exatas do que se pede para escrever, como vemos nessas fotos em que o professor monta palavras com letras exatas, onde não pode nem faltar e nem sobrar letras. Trabalhar com bingos, palavras que geram conflitos, cruzadinhas sem banco de palavras, não pode sobrar e nem faltar, focando em quantas e quais letras são necessárias para escrever e que a alteração delas altera a escrita. Também podemos fazer atividades de forca com word wall, leituras de textos curtos e conhecidos, como parlendas, cantigas de roda ou poemas, com a posição, reflexão sobre determinadas palavras e suas características. Também contribuem para estabilizar determinados conhecimentos grafonômicos e adquirir outros, além de trabalhar a fluência e a leitura, é importante para desenvolver a autonomia do aprendiz nesse sentido. Listas de palavras, desafios também de composição e decomposição de palavras, assim como o uso do alfabeto móvel, que contribuem com a reflexão sobre as partes menores da palavra e suas correspondentes formas gráficas. O que o estudante, na hipótese alfabética, precisa saber? Devemos estar alertas, no entanto, para o fato de que ter alcançado uma hipótese alfabética não é sinônimo de estar alfabetizado.
Se já compreendeu como funciona o sistema de escrita alfabético, agora a criança tem que dominar as convenções, sonografia de nossa língua. Então, precisa caminhar em direção aos domínios das normas ortográficas. Ele vai ter que desenvolver competências de planejar e revisar o próprio texto. Compreender a escrita como um sistema notacional, que a escrita nota a sequência de partes sonoras da palavra, que possui regras próprias e diferentemente da fala. E, por fim, ampliar as competências de leitura. Nesse momento, temos que ter um trabalho intenso de leituras de diferentes gêneros. Leitura compartilhada, silenciosa, em capítulos, em diferentes ambientes, por diferentes motivos, com dramatização, com interpretação oral, sugerindo mudanças, criando versões, recriando finais, introduzindo elementos, mudando elementos, comparando narrativas, notícias, enredos, propaganda, explorando rimas, vários outros que forem possíveis. Temos que trabalhar a produção de texto, seja de forma coletiva, em grupo ou duplas, ou individualmente, ou seja, utilizar o movimento metodológico a partir de leituras, de situações com questionamentos, de necessidade de informar, divulgar, pesquisar, discordar, concordar, divertir, recontar, anunciar, convidar e, claro, todas as hipóteses podem trabalhar com este movimento metodológico e com a produção. Aqui temos, montar e explorar bancos de palavras e construir coletivamente as regras ortográficas regulares, criar jogos para memorização destas regras, montar e explorar bancos de palavras com dificuldades ortográficas irregulares, organizar jogos para memorização das mesmas. Percebam aqui que na segunda figura, temos uma prática que já utilizamos, que é construir com os próprios estudantes um cartaz. Temos as palavras que iniciam com H. Temos aqui outra que utilizamos, que são as produções intermediárias, que agora ela possui essa nomenclatura, onde nós listamos algumas palavras para consulta junto com os estudantes, para que eles possam utilizar nas suas produções. Aqui seria do início de como começar um conto de fadas. Aqui essa atividade foi realizada no Jamboree. São alguns exemplos que podem ser utilizados na nossa prática. E por fim, temos que trabalhar com a revisão de textos dos próprios estudantes e também textos bem escritos. Trabalhar a revisão de texto produzido, sempre pensando no movimento metodológico, escrito coletivamente, em grupos ou duplas e, por fim, de forma individual. Agora, pensando em todos os estudantes, inclusive naqueles que chegaram nos terceiros, quartos e quintos anos não alfabéticos, temos que pensar nas adaptações das atividades, dentro do contexto dos materiais da SIDUC e da nossa concepção. Nós selecionamos o material do quinto ano, a sequência didática 2, produzindo uma reportagem sobre o lixo. Todos os estudantes precisam participar das atividades, porém precisamos realizar adaptações. Podemos adaptar atividades dentro do contexto do material, só que agora pensando também em atividades de leitura e escrita que contemple o sistema de escrita alfabética. Como falei, todos os estudantes vão precisar participar das atividades, mesmo porque podem participar através dos agrupamentos produtivos, eles podem participar através da modalidade para desenvolver as habilidades do ano em que se encontram. Podemos adaptar atividades dentro do contexto do material, pensando em atividades de leitura e escrita que vão contemplar o sistema de escrita alfabética. Vamos ver como? Dentro do sistema de escrita, eu tenho que ter clareza que eu posso adaptar atividades de escrita, como colocar listas, atividade de escrita coletiva, você sabia que, legendas, bilhetes, fichas técnicas, entre outros. Temos atividades de leitura, também de listas, de cruzadinhas com banco de palavras ou sem, vai depender da hipótese que esse estudante se encontra.
leitura de títulos de legenda ou notícia para circular, entre outros. E na parte da linguagem que se escreve, dentro do próprio material, ele já vai estar trabalhando, podemos trabalhar com gênero, com movimento metodológico. Aqui realizamos 2 adaptações pelo Jamboard, na temática lixo. Podemos preparar uma atividade de reflexão da palavra. Analisar as palavras segundo a quantidade, a posição, qualidade das letras, comparando, classificando letra inicial, final em contexto significativo. Aqui percebam, temos a palavra lixo, a reflexão de quantas letras possui essa palavra, quantas sílabas, com a letra inicial, com a letra final. Esta seria uma atividade de leitura. Outra atividade seria uma lista de palavras, com atividade de escrita, pensando no ensino híbrido. Se fosse no presencial, poderia ser com letras móveis ou no remoto através do Jamboard. Aqui, se for pensar nos estudantes pré-silábicos e silábicos sem valor, palavras que iniciam com letras diferentes e não tenham vogais iguais, seriam as mais indicadas. Pensando nos silábicos com valor e até nos silábicos alfabéticos, palavras que iniciam com as mesmas letras, que tenham vogais iguais, não tem problema. Aqui temos 2 atividades de leitura de listas, que foram realizadas pelo Jamboard. Uma pensando nos estudantes pré-silábicos e sem valor, para refletirem sobre a letra inicial, como vemos aqui na palavra ovo, cenoura, maçã e banana. Já pensando no estudante silábico com valor e silábico alfabético, o conflito teria que ser maior, pensando em duplas de palavras com começo igual. A criança vai precisar olhar para outras partes da palavra. Por exemplo, aqui, em mamão e maçã. Ambas começam com M, porém, mamão termina com a letra O e maçã termina com a letra A. Aqui ele estaria fazendo uma análise interfigural, ou seja, nos extremos da palavra. Agora, se eu pensar nas palavras a cenoura e cebola, ambas começam com a letra C, ambas terminam com a letra A, então a análise teria que ser uma análise intrafigural, ou seja, dentro da palavra. Precisamos propor desafios diferentes para criar conflitos que façam nossos estudantes pensarem no sistema de escrita e, assim, avançarem em seus conhecimentos. Outras propostas que podem ser utilizadas, principalmente para os silábicos alfabéticos ou alfabéticos iniciantes, ou pode ser um desafio para outras hipóteses também, ou você sabia que, posso usar a temática do lixo, a legenda, desde que eles tenham se apropriado desse gênero textual. Temos aqui também atividade de reflexão de escrita, como esta para localizar o tipo de texto. Quando trabalhamos com a concepção construtivista, temos que colocar o estudante no centro do processo para refletir e pensar em atividades significativas, que não são contempladas nas atividades de internet. Percebam quantas atividades conseguimos elaborar aqui com uma única temática. Espero que esta formação auxilie o seu trabalho, professor, na sala de aula. Como educadores, temos que estar sempre estudando para aprimorarmos a nossa prática. Não deixem de ler o documento orientador, que está riquíssimo, além de continuar em sua jornada assistindo os demais vídeos da trilha da alfabetização, para seu aprimoramento profissional. Obrigada, bom trabalho. Equipe dos anos iniciais, Diretoria de Ensino de Mauá.